Olá, meus amores, né, do Instituto Genada Viana, minha turma 800 de língua portuguesa. Estamos aí finalizando a nossa semana, né, do dia 20 ao dia 24 de julho. Então, na primeira aula do nosso dia 22, Janice começou falando sobre as orações subordinadas substantivas. Preciso que vocês coloquem a presença de vocês, não esqueçam disso, por favor. Outra situação. Ontem nós corrigimos o nosso livro de língua portuguesa, ficou tudo corrigido de acordo com o nosso roteiro. E hoje eu finalizo o que, galera? A nossa terceira parte de orações subordinadas substantivas. Só que essa nossa terceira parte, o que acontece? São as correções do livro suplementar nosso de língua portuguesa, tá bom? Que vem ser o que, galera? As páginas 28 a 32. Então, olha, estou morrendo de saudade de vocês, sabe? Ah, outra coisa, esqueci até de falar ontem, eu quero agradecer, apesar de a gente saber que não pode colocar bilhetinhos nas provas, mas nesse momento que nós estamos passando, não é? Tudo que vem de carinhoso, tudo que eu tô lendo, eu estou até tiro logo a foto e mando para meu aluno que está lá no meu WhatsApp. E assim, eu quero agradecer de coração os meus alunos da 800. Nossa, foi muito bom ver a letrinha, né, de vocês ali em português, ver o nome todo de vocês. Então, assim, deu para trazer a memória, né? Novamente, assim, a gente sempre estando em sala de aula, aquele momento de que o aluno vem, nossa, tem aqui, eu não posso falar nome de alunos, né, gente? Senão já viu. Gera depois aquele ciúme. Poxa, Dionísio só falou o nome de um aluno, só falou o nome da outra aluna. Mas assim, vocês sabem que eu amo de paixão os meus alunos. Mas eu sempre disse que a 800, né, é uma turma que, nossa. Então, e aí ler, né, a prova de alguns alunos, que esses alunos não estão lá em produção textual, que eu estou sentindo muita falta, e aí quando eu vi em português, me encheu muito de alegria, tá? Então, assim, ó, agradecer de coração. Quem mandou bilhetinho para mim lá na prova sabe de quem eu tô falando. Um grande beijo para vocês, tá? E eu já respondi, né? Já tirei foto, já mandei lá e sabe que eu choro, né? Tudo isso. Vocês me conhecem já, né? Dionísio é muito emotivo. Bom, então vamos às correções, beleza? Espera aí que eu vou botar lá as correções para a gente acompanhar direitinho. Então já peguem um livro de suplementar e seguem comigo. Bom, seguindo aí o nosso fluxo, vocês agora não estão me vendo, que é bom que para poder prestar bem atenção nas nossas correções, ok? Então vamos lá. Nós temos aí o nosso capítulo 10, que é que quem conta um conto aumenta um ponto, que eu já dei uma aula muito bacana, logo no início lá, no meado de julho, nós falamos sobre essa questão do conto. Lembram disso? E que ficou bem bacana. A partir daí, eu vou tentar ler todo o texto, tá, galerinha? Se não der tempo, se eu ver que não tá dando tempo, eu vou parar no texto e aí eu vou seguir nas questões, tá? Então, o conto reproduzido a seguir faz parte da tradição popular de Senegal e de outros países da África Ocidental. Ele foi transformado em texto escrito por Ana Solert Pons, né, autora nascida em Barcelona, na Espanha, e grande entusiasta das narrativas africanas. Como Anansi se transformou em aranha. Vocês sabiam que no meio da selva vivia um rei que tinha uma cabra gigante, a maior cabra que alguém já vira? A cabra tinha chifres muito compridos e fortes, que assustavam quem se aproximasse. Para o rei, aquele animal era seu bem mais precioso, mais que qualquer outro dos seus pertences, que eram muitos. A gente do reino sabia que a cabra podia pastar onde quisesse e que ninguém podia tocá-la e nem lhe fazer nada. Todos tinham que deixá-la comer o que desejasse e o tanto que quisesse, menos, mesmo que ficasse sem ter como que se alimentar. E quem não obedecesse às ordens do rei seria preso. Ei, atenção aqui no livro. Vai. Vamos acompanhar. Havia um camponês que se chamava Ansi e que era bastante conhecido por sua simpatia,
mas também por seus cultivos. Estava muito orgulhoso dos cereais e das frutas que conseguia fazer crescer nos seus campos. Ninguém imaginava que Anansi fosse deixar a cabra do rei comer suas colheitas, ou andar pelo meio dos campos pisando em brotos mais tenros. E seus vizinhos esperavam que a cabra nunca aparecesse por ali, para evitar a cena que já imaginavam. Né? Mas um dia, quando as chuvas começaram a cair e as hastes das plantas de milho já estavam bem altas e fortes, a Nancy foi dar uma olhada nas suas plantações. Ficou muito contente com o que viu ao seu redor e já estava a ponto de voltar para casa quando, um pouco adiante, viu um pedaço do campo que havia sido pisado e estava cheio de espigas de milho arrancadas. E ali, no meio do campo, como se não fosse com ela, viu a cabra do rei roendo tranquilamente uma espiga de milho. Anansi ficou muito zangado, pegou uma pedra no chão e atirou com fúria contra o animal. E a cabra caiu no chão, morta no mesmo instante. Anansi não tivera nenhuma intenção de matá-la. E agora, o que faria? Como toda a gente do povoado, Anansi conhecia as ordens do rei e sabia que, se descobrisse o que havia acontecido, seria preso e talvez até executado. Andou até a árvore de carité, árvore tropical que dá frutos em forma de nozes, com muitas propriedades medicinais e alimentares, pensando em como se safar daquele grande problema. E, de repente, uma noz de carité caiu de um galho com força e bateu em cheio na sua cabeça. Anansi a colheu do chão e comeu. Outra noz caiu de outro galho, batendo forte no chão. Então ele sacudiu o tronco vigorosamente e caíram muitas nozes. E Anansi teve uma ideia fantástica. Pegou umas nozes do chão e enfiou-as no bolso. E foi buscar a cabra que estava ali onde ficara depois da pedrada. E a levou até a árvore. Trepou na árvore, carregando a cabra nas costas e a amarrou com firmeza entre os galhos mais altos. Então desceu e foi ver seu amigo, Cuzumbuli. Os dois ficaram um tempo conversando, até que Anansi tirou as nozes de carité do bolso e ofereceu ao amigo. Essas nozes têm um gosto muito bom, disse ele. Onde você arrumou? Anansi prometeu a Cuzumbuli que lhe mostraria a árvore de carité e andaram juntos até chegar embaixo dela. Você tem que sacudir o tronco bem forte para que elas caiam, explicou Anansi. E aí ele sacudiu o tronco, tal como dissera seu amigo, e de repente a cabra morta caiu no chão. Mas o que foi que você fez? Gritou Anansi. Olhe, é a cabra do rei, está morta. Ele ficou pálido como a lua e sem reação. Tenho uma ideia, já sei o que você pode fazer. Conte ao rei o que aconteceu e ele vai entender que foi um acidente. Cuzumbali achou que era um bom conselho e então carregou a cabra morta e foi ao encontro do rei, esperando que ele estivesse de bom humor. O caminho até o palácio real passava em frente à sua casa e ele aproveitou para entrar e se despedir da família, já que achava que talvez não voltasse a vê-los. E Anansi ficou do lado de fora esperando. Cuzumbuli contou o episódio à esposa e depois de um silêncio ela disse: Mas você já viu cabra trepando em árvore alguma vez? Pense um pouco. Eu acho que esse Anansi lhe deve uma explicação. Você tem que fingir que está indo ver o rei sozinho, mas sem ir de verdade. No meio do caminho, dê meia volta e depois diga a ele que não aconteceu nada e que foi tudo bem. Cuzumbuli pediu a Anansi que ficasse cuidando da sua família, porque assim ele sentiria mais tranquilo de ir ver o rei sozinho. Ora mais tarde, Cuzumbuli voltou para casa sorrindo e correu para abraçar a família. Fique com a gente para comemorar que tudo deu certo, Anansi, disse. Fui ver o rei e ele não ficou nem um pouco zangado. Na verdade, disse até que eu podia ficar com a cabra morta e comer a carne dela. Anansi não podia acreditar no que ouvia. O quê? Você vai ficar com toda a carne quando fui eu que matei a cabra e fiquei tentando achar uma solução? Você teria que me dar uma parte.
aí, ele e sua esposa decidiram levar Anansi diante do rei e acusá-lo do crime. Embora Anansi tentasse convencê-lo e resistisse muito, conseguiram conduzi-lo ao palácio. Dizem que o rei, ao ouvir aquela verdade, ficou muito zangado e deu um pontapé tão forte a Anansi que este se partiu em 1000 pedaços e que ficaram espalhados pela sala. E cada pedaço se transformou numa aranha pequena, muito pequena. E é por isso que nas casas é sempre fácil achar uma aranha pequena em cada canto, esperando o dia em que todos os pedaços possam se juntar de novo para voltar a ser como antes. E se uma noz carité cair em cima de vocês, lembre-se de que as mentiras nunca trazem nada de bom. Bom ensinamento, né, galerinha? Bom, número 1. Sobre as personagens, desconto responda. É possível afirmar que o rei era autoritário com a população? Sim. Como? Pelo comportamento do rei, né, com a população. A população já tinha medo lá do rei. E aí vamos para a próxima página. B. No decorrer do texto, o comportamento de Anansi soa contraditório? Sim, não é, gente? Porque no início do conto ele parece ser um sujeito pacato, mas após matar a cabra do rei, seu comportamento muda completamente. É isso? Ele passa a ser o quê? Uma pessoa mentirosa, né, e insensível. 2. Pode-se afirmar que o conto apresentado tem aspectos fantásticos? Sim. Por quê? Como uma cabra gigante e o fato de uma personagem se transformar em pequenas aranhas. 3. No final do conto, após ter recebido um pontapé do rei, Anansi transformou-se em várias pequenas aranhas. Comenta-se ainda que em muitas casas é possível ver pequenas aranhas que querem se juntar e voltar a ser como antes. Como é possível interpretar essa passagem? E aí vem a resposta. A presença das pequenas aranhas eram muitas, né, na casa. Ou seja, é um monte, um dado do cotidiano que serve para a criação do conto. 4. Releia o fragmento e, considerando os mecanismos da coesão textual, identifique as referências dos pronomes destacados, tá? Então, vem assim, ó. Cuzumbuli e sua esposa. Então, sua está se referindo a quem? A ele, tá? Cuzumbuli. Decidiram levar Anansi diante do rei e acusá-lo. Acusar quem? Acusar ele, não é? Do crime. E embora Anansi tentasse convencê-los, convencer quem? A Cuzumbuli e a esposa. E resistisse muito, conseguiram conduzi-lo, é conduzir de novo, não é isso? O Anansi, ao palácio. Dizem que o rei, ao ouvir o quê? Aquela verdade, ou seja, o crime, ficou muito zangado e deu um pontapé tão forte a Anansi que este se partiu. Quem é este? Anansi, tá? 5. E se partiu em 1000 pedaços que ficaram espalhados pela sala. E o que está se referindo a 1000 pedaços. Questão 5. Ele aproveitou para entrar e se despedir da família, já que achava que talvez não voltassem a vê-los. A ver quem? As famílias, tá? Então, o los está se referindo às famílias. Próxima página, 31. O terceiro parágrafo inicia-se com a conjunção adversativa mais, que funciona como importante elemento de coesão. Que efeito de sentido essa conjunção produz? Introduz o conflito. 7. Em seus vizinhos esperavam que a cabra nunca aparecesse por ali. Classifique as orações que compõem o período. Então, seus vizinhos esperavam. É a 1. Tem uma oração principal. 2. Que a cabra nunca aparecesse por ali. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. 8. Assinale a alternativa que contém uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É a letra B. Dizia-se que as aranhas nasceram devido a uma mentira. 9. Retire do texto um exemplo de oração subordinada correspondente a cada uma das classificações a seguir. Então, eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tem ela. Cuzumbuli achou que era um bom conselho. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta.
Lembre-se de que as mentiras nunca trazem nada de bom. Está lá já no finalzinho do texto. 10. Classifique as orações destacadas a seguir. Seria bom que todos fossem mais precavidos. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quem acertou, ó, tá indo já show. B. Não se esqueceu do que a esposa havia dito. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Não queria que o amigo tivesse acusado daquela forma. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Percebe-se que o conto tem origem popular. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ele perguntava-se se as pessoas acreditariam naquela mentira. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Questão 11. Né? Assinale a alternativa que contém nos parênteses a classificação correta da oração subordinada substantiva. É a letra C. Ninguém me convencerá de que tudo foi em vão. Objetiva e indireta. E aí, a última questão dessa página 32 é uma resposta pessoal, tá? Elabore um comentário contendo, na sua opinião, sobre o final do conto lido. Mas atenção, seu comentário deve conter ao menos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, uma objetiva indireta e uma subjetiva. Após concluir o comentário, sublinhe essas orações nele. E aí, o que vocês têm que fazer? Mandar para mim, tá? Tirem uma foto dessa página aqui, da página 12, e mandem para mim a resposta de vocês, tá bom? Galerinha, ó, um grande beijo, um grande final de semana para vocês. Aproveitem para descansar, tá? E aí, ó, dê um beijo também nos familiares de vocês e até a nossa próxima aula.